Savinho foi anunciado pelo Manchester City. E quanto o Atlético vai levar nessa história? Roda a vinheta e bora falar de Galo. Tudo bem, pessoal? Um grande abraço, você que me acompanha em mais um vídeo aqui no canal do Frossar. Hoje, quinta-feira, dia 18 de julho de 2024, atualizações importantes no dia de hoje. Vamos começar falando do treino, do factual do Atlético, das notícias aqui de BH. Antes, o recado de sempre. Se você ainda não é inscrito no canal, me dá essa força, inscreva-se aqui embaixo, é rapidinho e me ajuda demais. Ajuda também curtindo o conteúdo, hypando o vídeo. Para alguns de vocês, tem a opção hypar, que é oferecer esse vídeo ou sugerir que o YouTube ofereça esse vídeo para mais pessoas. Também me ajuda, manda para os amigos também, manda naquele grupo de WhatsApp de atleticanos que eu sei que você tem. Se você quiser apoiar ainda mais o meu trabalho, considere se tornar sócio do canal, membro do canal por R$ 14,99 por mês. Vai te dar direito ao grupo exclusivo de WhatsApp, sorteio de camisa no final da temporada, participação prioritária nas lives e também nos novos produtos que vem por aí no canal do Frossar. A gente está com quase 200 membros, chega mais, a resenha lá no grupo é muito legal e a gente está te esperando. Vamos lá então primeiro falar do dia do Galo, né, das notícias mais próximas aqui da nossa realidade. O Atlético hoje treinou pela manhã, primeira atividade depois do retorno a Belo Horizonte, né? Realmente o resultado lá em Brasília não foi o que a gente esperava, aquele empate com o Juventude, mas já é assunto superado, já falamos sobre esse jogo no Cabeça Fria aqui no canal. Os jogadores hoje pela manhã fizeram um trabalho na academia, aqueles que foram titulares em Brasília ficaram apenas na academia, os demais foram a campo, trabalharam no gramado da Cidade do Galo, iniciando a preparação para o jogo contra o Vasco no domingo, às 4 horas da tarde, horário tradicional de jogo, né? 4 horas do domingão. As notícias mais importantes do treino de hoje. 2 jogadores iniciaram a transição do departamento médico pro campo, Mariano e Maurício Lemos. Então, mais alguns dias, os dois serão liberados integralmente para os trabalhos com os companheiros. Pode até ser que algum deles já apareça aí na relação do jogo contra o Vasco. Os dois são reservas do time, então caso sejam relacionados, serão aí opções no banco com certeza. Se não forem para o jogo contra o Vasco, certamente voltam contra o Corinthians, né? Outros jogadores seguem no departamento médico, o caso do Everson, do Rubens e do Matias Zaratio, né? Do Alisson também, são esses 4, né? Everson, Rubens, Zaratio e Alisson. Eu acho que ao decorrer da próxima semana, depois do jogo contra o Vasco, pode ser sim que algum deles já inicie o processo de transição e quem sabe já até apareça relacionado contra o Corinthians, que vai ser o outro jogo no outro domingo, lá no dia 28 de julho. A gente teria um jogo no meio de semana, né, entre o Vasco e o Atlético, perdão, entre o Vasco e o Corinthians, que seria o Atlético Paranaense na quarta-feira. Entre os dois, só que o Atlético Paranaense vai ter um compromisso pela Sul-Americana, pelos playoffs da Sul-Americana, jogo contra o Cerro Porteño, justamente nesse meio de semana. Então o jogo entre o Galo e o Xará curitibano, o Xará paranaense, foi adiado para uma data ainda incerta. Então a gente vai ter uma semana cheia entre o Vasco e o Corinthians, por isso, quem sabe algum desses jogadores aí que eu citei possa retornar, né? O Rubens eu sei que já está numa fase final de recuperação, muito em breve vai iniciar a transição. O Everson, o próprio Vitor, na entrevista coletiva, disse que não deve demorar muito para voltar. O Zaratio é a situação do pubis, né? Uma dor muito incômoda e até difícil de prever, porque às vezes melhora e aí piora, é um quadro ali que não tem muito uma previsão mais concreta. E o Alisson, quando machucou, e ele machucou lá no fim do mês de junho, salvo engano, dia 23 de junho, no jogo contra o Fortaleza, falaram, né, pelo que eu apurei, em 40 dias o tempo de recuperação. Então, ele deve voltar aí, se não no finalzinho desse mês, no início de agosto. Acho que para o jogo contra o Corinthians ainda vai ser muito cedo para ele ser relacionado, mas, sem dúvida nenhuma, essa semana entre o Vasco e o Corinthians vai ser importante demais para a recuperação de todos esses atletas, beleza? Agora você já está informado, bem atualizado sobre o que aconteceu hoje na Cidade do Galo. Pode ficar tranquilo quanto a isso. Eu quero saber se você está tranquilo em relação ao seu patrimônio, seu carro, sua moto. Tá com seguro direitinho, mas é seguro mesmo, de confiança? Estou aqui para indicar a Confiax, seguro de verdade para o seu carro, para sua moto, proteção completa contra furto, contra fenômeno da natureza, tem reboque, tem chaveiro, assistência 24 horas e o melhor preço garantido. O QR Code está aparecendo na sua tela. Faça o seu
seu orçamento, eles só trabalham com seguradoras de verdade para o seu patrimônio ficar bem protegido e você não ter dor de cabeça com isso, beleza? Recado também da nossa parceiraça de sempre, a KTO. Se você ainda não fez o seu cadastro na KTO, tá dando mole, a melhor casa de apostas do Brasil, com o pé nas costas, a KTOzinha. Então faça o seu cadastro utilizando o cupom FROSSAR, vai te garantir 20% de bônus no primeiro depósito. E a primeira aposta, caso você erre, o valor volta para você como bônus para uma nova tentativa. Consulte o regulamento, só para maiores de 18 anos e, como sempre, o recado. A aposta esportiva é para se divertir, gente, não é para ninguém ficar milionário, então aposte com responsabilidade. Agora vamos falar sobre o principal assunto desse vídeo, que é a venda do Savinho, cria da base do Galo, para o Manchester City. Na verdade, ele já havia sido vendido para o Grupo City quando saiu do Galo lá em 2022, mas agora está indo de fato para o City, para o principal time do grupo, time treinado pelo Pep Guardiola. Vamos lá, porque o Atlético, vocês sabem, né, vai receber uma parte do valor aí dessa transferência e eu fui atrás para apurar qual é esse valor. Primeiro vamos falar em porcentagem, para depois a gente falar em valores, né? O Atlético vai receber por dois motivos. Primeiro, pelo mecanismo de solidariedade. O que é isso? É aquela regra da FIFA que premia os clubes que participaram da formação do atleta. Então, todos os clubes que o atleta passou entre os 12 anos e os 23 anos recebem uma fatia, né, das transações ali internacionais pelo mecanismo de solidariedade. O Atlético participou de uma parte relevante aí da formação do Savinho e eu vou colocar agora na tela para vocês verem as regras do mecanismo de solidariedade. Ao todo, são 5% que são distribuídos aí entre os clubes formadores, né? Como eu disse, dos 12 aos 23 anos. O Sávio chegou ao Atlético, eu vou até colar aqui para falar os números certinhos, chegou ao Galo no dia 23 de abril de 2018. Ele tinha acabado de fazer 14 anos. O Sávio é do mês de abril. E ele rescindiu com o Galo no dia 8 de julho de 2022, tinha completado 18 anos meses antes. Foi quando ele se transferiu ao Grupo City, né? O Troyes do Grupo City, agora saindo do Troyes para o Manchester City. Então, tá aí na tela a distribuição desses 5%. O Sávio estava no Atlético em uma parte da temporada que ele completou ali o seu 14º aniversário, que foi a temporada 2018, e aí ele estava no Atlético a temporada inteira, quando ele fez 15, quando ele fez 16 e quando ele fez 17 anos. E quando ele fez 18 anos, na temporada do 18º aniversário, que foi a temporada de 2022, ele ficou no Atlético aí metade da temporada. Como eu disse, rescindiu no dia 8 de julho daquele ano. Então, os anos aí que o Atlético teve o Savinho do início ao fim na formação, quando ele completou 15, quando ele completou 16 e completou 17, o Atlético tem a fatia inteira de cada uma das linhas aí dessa imagem que está aparecendo na sua tela. Só que o ano que ele completou 14, que foi o primeiro ano dele de Galo, 2018, e o ano que ele completou 18, que foi o último ano dele de Galo, 2022, o Galo só pega uma fatia desse valor. Então tem que fazer aquela famosa regra de 3, eu já fiz essa conta. Ao todo, o Atlético tem direito a 1,68% de todas as vendas do Savinho pelo mecanismo de solidariedade. Então qualquer venda, agora ele foi vendido do Troyes para o Manchester City, o Atlético tem esse valor. E mais um valor que eu vou explicar agora. Mas esse valor ele vai até o final da carreira do atleta. Então, daqui a 4 anos o Savinho foi vendido pelo City para o Real Madrid. O Galo vai ter dinheiro também, né? Porque vai ter direito a 1,68% da negociação por causa do mecanismo de solidariedade, por ter participado ativamente da formação do atleta. Só que agora, nessa venda especificamente do Troyes para o Manchester City, a grana que o Galo vai receber é bem mais do que 1,68%. Por quê? Porque o Galo, quando vendeu o Savinho ao Grupo City, colocou no contrato que o Galo teria direito a 12,5% de uma negociação futura. É como se o Galo mantivesse ali 12,5% dos direitos econômicos do jogador para uma futura venda, o Atlético receber esse dinheiro depois que o jogador foi valorizado, que é exatamente o que aconteceu. Então, nessa transação e só nessa, o Atlético vai ter direito a 14,18% do valor total da compra do jogador por parte do Manchester City. Então, 12,5% mais 1,68% é o que dá os 14,18%. Então, vamos falar de valor.
tem uma dificuldade aí que é o seguinte: ninguém sabe, nem o Atlético, qual que é o valor exato da negociação que o City está comprando o Troyes. Tem um detalhe aí que torna essa informação ainda mais complexa de ser conseguida, porque é uma transação entre dois clubes do mesmo grupo. O Troyes é do grupo City, e o Manchester City, obviamente, também é. Então não é uma negociação que a gente vai ver um dos clubes falando aí abertamente, olha, foi tanto, a gente pagou tanto, recebeu tanto, porque é uma negociação ali no quintal de casa, vamos dizer assim. É até difícil você saber se o valor que sai na imprensa é de fato o valor que saiu do caixa de um clube para o caixa do outro, porque, como eu disse, é tudo do mesmo grupo. Então é difícil você ter acesso a essa informação concreta, porque na Europa é até comum a gente ver os clubes falando abertamente quanto pagaram por um jogador ou quanto receberam por uma transferência. Nesse caso isso não aconteceu e não deve acontecer, justamente por ser uma transferência entre dois clubes do mesmo grupo. Então nesse caso a gente recorre à imprensa, claro, a veículos sérios, a veículos que têm credibilidade na imprensa inglesa, para saber quanto que o Manchester City vai desembolsar de fato pela contratação do Savinho. E vou novamente recorrer aqui à minha cola, porque números a gente precisa colar para não falar errado. Eu peguei duas publicações inglesas, né? Uma da BBC, que não preciso nem falar, né? Talvez seja o periódico mais famoso aí da Inglaterra, e a outra é o Mirror, também é um periódico bem confiável ali da Inglaterra. A BBC, pessoal, ela fala numa transferência de 30,8 milhões de libras. Se for isso, fazendo a conta da parte que o Galo tem direito, os 14,18%, a gente está falando aí de 4 milhões 370 mil libras, né? Pouco mais de 4 milhões, 4,3 milhões de libras. Convertendo para reais, isso dá mais ou menos 31 milhões de reais. Então, sendo esse o valor da transferência, o Atlético teria o direito aí de receber um pouco mais de 30 milhões de reais pela transferência essa do Savinho do Troyes ao Manchester City. O Mirror, ele fala um número um pouco diferente, mas com um pouco mais de detalhe. Ele fala em 34 milhões de libras, um pouco mais do que o valor publicado pela BBC, só que ele dá um detalhe. Desses 34 milhões de libras, que dariam aí, caso o Atlético tivesse direito, né, aos 14,18% desse valor inteiro, 4,8 milhões de libras, mais de 34 milhões de reais. Só que o detalhamento do Mirror é o seguinte: segundo eles, o valor fixo da negociação, o valor agora, já no ato da compra, é de 21,3 milhões de libras. E o restante é de bônus por metas que podem ser alcançadas ou não pelo jogador. Aquelas metas que a gente já está acostumado a ver. Gols, convocação para seleção, esse tipo de meta normal de contrato. Então, é um valor variável essa diferença. O valor fixo seria, segundo o Mirror, de 21,3 milhões de libras. Então, vamos fazer o cálculo primeiro em cima desse valor. 14,18% dos 21,3 milhões de libras dá 3 milhões de libras, o que daria aí 21 milhões de reais na conversão atual. Então o Atlético neste momento, nesse primeiro momento, sem contar com bônus, com meta, com nada de desempenho do Sávio, teria garantido aí 3 milhões de libras, o que dá mais ou menos 21 milhões de reais na conversão atual. Fato é, pessoal, que pelo menos 20 milhões de reais vão pingar, né, já nessa temporada, já de imediato, o que é uma boa notícia, valor que pode melhorar aí, né, como eu expliquei. É uma boa notícia que ameniza um pouco a venda ruim que o Atlético fez, porque o Atlético lá em 2022 vendeu o Sávio para o Grupo City por 6,5 milhões de euros. É um valor muito baixo para o que joga o atleta. Tá na cara, o próprio clube admitiu isso. Eu fiz essa pergunta, inclusive, ao Bruno Musi e ao Vitor, na entrevista coletiva que eles concederam recentemente na Arena MRV, e os dois falaram abertamente ali que foi um aprendizado, que o clube aprendeu com isso, que a venda foi de fato baixa. Foi um valor muito baixo, um valor pífio para o que joga o Savinho, né? Tá na cara agora, ele vai ser jogador do Guardiola, já está se destacando na seleção principal com 20 anos de idade. Então, tomara que tenha sido realmente uma lição aí tirada pelo Atlético para que isso não volte a acontecer, porque o Savinho é daqueles jogadores geracionais e não vai passar mais no Atlético muito provavelmente. Pode ser que volte lá mais para o final da carreira, mas o Savinho vai construir, vocês podem ter certeza, uma grande carreira no futebol europeu, porque é craque de bola e é triste a gente ver um jogador que sai do Atlético por 6,5 de euros e poucos anos depois a gente vê o Palmeiras, por exemplo, vendendo um jogador aí à torta e à direita por 60 milhões de euros, 65 mil de euros. Realmente
É um número que nos incomoda, mas que bom que pelo menos essa transferência aí aconteceu e o Atlético vai amenizar um pouco a má venda que fez, a venda ruim que fez lá em 2022 do Savinho para o futebol europeu. Beleza? Acho que ficou claro, acho que a gente trouxe um detalhamento legal aqui de quanto que o Atlético vai receber pelo jogador. Muito obrigado a você que me acompanhou até o final desse vídeo. Amanhã, sexta-feira, tem Falazada aqui no canal e fica o convite, também o recado para você que gosta do conteúdo mais sério aqui do canal. Pô, eu gosto da parte séria, da parte de informação. É esse tipo de vídeo aqui, pessoal. É esse tipo de conteúdo que eu venho sem enrolação, dou o que eu tenho de informação, falo para vocês com bastante objetividade o que eu apurei e fecho o conteúdo e é isso. Se você não, Frossaro, eu gosto da resenha, mas uma resenha moderada, eu quero mais informação, mas eu quero ouvir também uma resenha, um pouco de conversa ali com os inscritos, live de segunda às 19 horas, essa tem resenha, mas mais de boa. Agora, a live da sexta às 23 aí já é realmente a resenha solta, então, pô, Frossaro, eu gosto da resenha mesmo, quero dar risada, quero brincar, me divertir com as mensagens que a galera manda, os live pics, e aí, às vezes eu sou trollado por comentário no chat, é brincadeira mesmo, para entrar, para se divertir. Então, é a live de sexta-feira às 23. Começa às 23 e eu vou até o momento ali que meu sono me manda descansar. Então, fica o convite para você que gosta da resenha, da brincadeira, live de sexta-feira às 23. É claro que tem informação também, a gente também fala de Galo, responde as dúvidas, mas já avisando que é realmente para quem curte a resenha. Se você é mais serião, curte mais a informação fria, não cola, não vai na live de sexta às 23 porque você não vai curtir muito, beleza? Muito obrigado por ter me acompanhado até o final deste vídeo. Mais uma vez, se não é inscrito, inscreva-se no canal, me ajuda demais, deixa o like e até o próximo vídeo aqui no canal do Frossar. Grande abraço!